Olá, imigrante! Você que tá por aí vivendo a vida doidado ou não, tá passando perrengue, né? Difícil a nossa vida de imigrante, enfim. Você saiu do Brasil às vezes como isento, nem lembra que tem que fazer a declaração de imposto de renda, ou se lembra, acha, acredita que não caiu em nenhuma obrigatoriedade da declaração. Mas pode ser que você tenha caído sim. E o que é que acontece? Agora que está chegando perto do prazo de entregar a declaração, do ano de 2023, tem chegado muita gente aqui com a questão da regularização do CPF, com a questão de entender o que é que está acontecendo, qual é o erro que está tendo, por que recebeu uma notificação da Receita Federal. Às vezes a pessoa nem sabe por quê, sabe? Foi notificado pelo gerente, foi notificado por alguma empresa, alguma situação que tentou fazer, teve o CPF bloqueado, que é a pior forma de ser notificado. Pode ser que você, que acha que não tem obrigatoriedade de declarar, tenha sim. A não ser que você tenha feito a saída definitiva do Brasil e não mantenha vínculo financeiro com o Brasil de forma incorreta. Tipo assim, você emitiu sua declaração de saída definitiva, fez sua conta de domiciliado no exterior e está mantendo somente essa conta para movimentar valores. Tá tudo certo. O Banco Central, inclusive, disponibiliza investimento em CDE através da sua conta de domiciliado no exterior. Tá lindo. Agora, se você saiu e continua enviando valores para o Brasil para uma conta normal, continua fazendo investimentos em ações, você tá todo errado. Ou então, se você saiu, não fez a sua saída definitiva, manteve sua residência fiscal achando que pode investir no Brasil e que tá tudo bem, calma. Tem muita gente chegando aqui exatamente com essas situações de regularização. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de casos que têm acontecido aqui, que têm sido recorrentes, pra gente regularizar, para que você não cometa o mesmo erro que seus coleguinhas, tá? Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia. Se você é imigrante e tá vivendo por aí, esse é o canal. Eu talvez esteja até cometendo o pecado de ser repetitiva demais, mas hoje você vai saber os mandamentos para manter o seu CPF regular junto à Receita Federal, para não passar os perrengues e não pagar as multas que outros imigrantes estão pagando, porque não prestaram atenção em certos detalhes do processo de declaração de imposto de renda, do processo de saída fiscal. Teve uma querida que chegou aqui e fez assim: Cíntia, eu descobri que eu tô com algum problema no meu CPF, eu não sei o que está acontecendo. E o que foi que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Preste atenção, porque pode ser o que está acontecendo com você. Ela estava enviando valores para o Brasil. Beleza, um mês enviava 2.000, outro mês enviava 1.000, outro mês enviava 500, outro mês enviava 5.000, beleza. Ela saiu em 2016 e ela estava sempre enviando esses valores, mas por coincidência, porque realmente ela não estava prestando atenção nisso, nunca tinha ultrapassado os 28.000, que era o valor anterior para poder você ser obrigado, cair na obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Então ela, por coincidência, não ultrapassava esse valor. Aí ela continuou enviando valores para o Brasil e começou a investir em ações. A coisa começa a se complicar aí, A gente sabe que antigamente R$1 em ações tinha que declarar. Mas ok, a Receita Federal, quando vê que não vai conseguir comer, que não vai ter o imposto de renda retido ali, muitas vezes a gente passa despercebido pela Receita. Ok, estava passando. Aí, em um belo mês de primavera, ela fez uma movimentação de R$22.000 em ações. Pois é, e aí o que acontece? Caiu na obrigação de declarar os rendimentos em ações, os investimentos. E ela não fez isso, porque ela não sabia. Ela está morando lá fora desde 2016. Ela saiu do Brasil como isenta. Ela nem fazia ideia do que era necessário ou não para poder fazer a declaração de imposto de renda. Ela só estava ali se divertindo, fazendo o dinheiro dela render, bem feliz. E isso está muito errado. Se você está em outro país enviando valores para o Brasil, você precisa declarar esses valores que você está enviando para o Brasil através do Carnê-Leão, se você mantém os seus rendimentos, se você mantém a sua residência fiscal aberta no Brasil. Você precisa fazer isso. Declara através do Carnê-Leão seus rendimentos no exterior. Se você começa a enviar valores para o Brasil sem declarar, sem declarar o seu imposto de renda, a Receita Federal tem todo o direito de cobrar. No caso dela, ela não tinha cometido esse erro de passar do mínimo para poder cair na obrigatoriedade de declaração, então a Receita Federal não estava podendo exigir dela a declaração de imposto de renda. E no momento que ela caiu em uma obrigatoriedade, caiu em todas. Esse é um mantra que você tem que ter para a vida. Não existe isso de você escolher o que declarar. Caiu nenhuma obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, tem que declarar tudo. Ok.
O que foi que aconteceu? Ela caiu na obrigatoriedade, ela não declarou, ela pecou por omissão. Vai aparecer assim no imposto de renda, vai aparecer IRPF, o ano e o nome omisso. Porque você omitiu uma declaração de imposto de renda que você era obrigado a declarar. Pois é, porque caiu na obrigatoriedade, é obrigado, né? Não sei se vocês perceberam. Então, vamos ter cuidado com isso aí. Por isso que eu digo, se caiu em obrigação, caiu em todas. Aí ela caiu nessa questão da omissão. Aí vai e entrega uma declaração somente declarando aquele mês lá que teve a movimentação. Que foi isso que ela fez, inclusive. Né? Entregou a declaração somente com aquele mês que teve a movimentação. E o restante... nada, não declarou os rendimentos no exterior, não declarou os outros investimentos, não declarou as outras contas, ela declarou só aquilo que a Receita Federal estava pedindo. Achei maravilhoso isso, achei muito criativo. E aí vai cair na malha de novo, vai cair, com certeza. Então, para poder ela não cair na malha de novo, a gente vai regularizar toda a situação dela desde 2019 para frente. A qualquer momento, a Receita Federal pode notificar ela, pode bloquear o CPF dela por qualquer outra situação, bloquear de novo, né? Porque já tinha sido bloqueado uma vez por conta dessa omissão na entrega da declaração. E aí aconteceu uma outra situação curiosa. Eu achei realmente muito curioso, eu achei muito criativo. Vocês têm uma imaginação assim incrível. Eu fico impressionada. Um cliente chegou aqui com uma situação muito parecida com ela, só que ela já estava com o CPF bloqueado. Ele não, ele estava com o CPF ok ainda, né? Ainda estava no processo de receber notificação da Receita Federal. E ele não tinha feito a declaração de 2022. O que foi que aconteceu? Ele vendeu 33 mil reais em ações e teve 15 mil reais em prejuízo nesse mesmo mês. Na cabeça dele, pegava os 33 mil, diminuía dos 15. E se o lucro fosse maior do que 20, ele caía na obrigatoriedade de declarar. Gente, não inventa. Não precisa inventar a arte, sabe? Tá lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal, tá em todas as notificações. Você pode entrar em qualquer site de notícias e verificar quais são as regras para poder declarar o imposto de renda. E não é se você teve lucro com ações acima de 20 mil no mês, não. É se você teve movimentação com ações acima de 20 mil. Então não interessa, mesmo que você tenha negativo, sabe? Tive menos 110% de lucro. Não interessa. Você tem que declarar. Passou de 20 mil em movimentação no mês, tem que declarar. Não cometa esse pecado. Não peque por omissão, tá? Ele também pecou pelo mesmo erro de omissão e agora multa 20% sobre o imposto que devia ter sido pago naquele ano. Pois é, muito tenso. Talvez ele nem tivesse imposto a pagar, né, se ele tivesse declarado no tempo certinho. Entretanto, ele perdeu, né, de declarar, ele perdeu de processar os prejuízos de tudo aquilo, porque ele não declarou, e aí a multa foi gerada, né, muito lindo. A gente tenta regularizar, né, pagar menos, mas tem coisas que não dá para acertar, tem coisas que não tem como ajeitar depois. Então, é muito importante que você tenha essa percepção neste momento. Então, agora, para você que está aí no exterior, né, para nós que estamos aqui, vivendo em outros países e com a vida financeira, né, sendo movimentada em outros países, recebendo valores de outros países, enviando valores para o Brasil, vamos lá conhecer os mandamentos da Declaração de Imposto de Renda 2024. E para isso, você precisará dos pergaminhos disponibilizados pelos seus bancos e corretoras, também conhecidos como Declaração de Rendimento. Você precisa de tudo, né? Pega tudo, pausa esse vídeo, vai lá, entra nas corretoras, entra nos bancos, tira os extratos, vê as movimentações que você fez, vai lá, você tem movimentação acima de 20 mil em ações, já vai circulando, tá? Porque você já tá caindo em obrigatoriedade. Então bora lá, vou dar um tempinho pra você. Voltou, tá com tudo em mãos, em PDF, né? Nada de ficar imprimindo sem necessidade, ó lá, pense no meio ambiente. Em primeiro lugar, você vai curtir aqui o vídeo, né? Curte aqui, porque eu já tô fazendo você ficar ligado. Sabe quanto eu tô fazendo você economizar de multa? Pois é. Curte aqui o vídeo, já salva, né? Pra poder verificar depois, se não deu tempo de ir lá imprimir agora. Bora lá. Primeiro mandamento. Movimentarás mais de R$ 30.639 no seu CPF no ano de 2024, entretanto, a declaração entregarás. Pois é, se você está vivendo aí na Inglaterra,
na França, na Austrália e está enviando valores para o Brasil, você precisa ver se você está enviando uma quantidade maior de valores no ano do que 30.639, porque vai entrar no seu CPF como rendimento. Você saiu do Brasil isento, ou então você pode até não ter saído isento, você declarava seu imposto de renda, né? E aí você tá lá tendo uma movimentação, você tá enviando todo mês 5 mil, 8 mil, 10 mil. Como é que a Receita Federal vai saber desse rendimento? Como é que a Receita Federal vai saber se ela não tem uma partezinha dela ali? Então, se você enviou mais do que 30.639 para o Brasil, declararás. E você vai fazer isso como? Carnê-Leão. Vai lá no Carnê-Leão e declara todos os seus rendimentos no exterior, todos os impostos de renda pagos no exterior. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar lá o extrato do seu banco e vai somando as transferências que você fez para o Brasil. Primeira coisa, se passou, se chegou perto, já é interessante você pensar em fazer essa declaração de imposto de renda. Segundo mandamento: se recebeu rendimentos isentos e não tributáveis no valor superior a 200 mil durante o ano de 2023, também declararás. Pois é, não é porque é isento e não tributável que a Receita Federal não quer saber. Na verdade, ela já sabe, provavelmente, mas mesmo assim ela quer que você confirme. Isso é uma obrigatoriedade de declaração. Não pensa que porque é isento não precisa declarar. Precisa sim. Terceiro mandamento: se você somar mais do que 40 mil na Bolsa de Valores, na movimentação na Bolsa de Valores, também declararás. E não vem com esse negócio de fazer conta de positivo contra negativo, de lucro contra prejuízo, para ver se deu mais de 40 mil de lucro. Não é isso que está dizendo a lei. A lei está dizendo que se você movimentou 40 mil, declararás, entendeu? Obedeça o mandamento. Quarto mandamento: se teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, você declarou no JCAP, né, no mês, eu espero, pagou no mês seguinte, né, e agora você precisa declarar o imposto de renda. Se você não é residente fiscal, você só emitiu a guia para pagamento do imposto de renda sobre esse ganho de capital, mas não vai declarar o imposto de renda, tá? O imposto de renda só precisa ser declarado se você manteve a residência fiscal no Brasil. Quinto mandamento: se teve em sua posse ser abastado mais do que 800 mil reais em bens em 2023, você tá mandando dinheiro de fora do Brasil para cá e aí você comprou uma cobertura. Se for mais do que 800 mil reais, também vai precisar declarar. Sexto mandamento: se você voltou a ser residente fiscal no Brasil em 2023, essa é a única forma da Receita Federal saber que você retornou. Então, retornarás, entretanto, declararás. Sétimo mandamento: não perderás o benefício do prejuízo. Se você pretende, se você teve prejuízo com as suas vendas de ações, de fundos, de o que quer que seja, você pode declarar no Imposto de Renda 2023 para poder conseguir compensar, talvez, em 2024, né? Declararás e talvez compensarás. Se você não quer perder esse prejuízo, você precisa declarar. Se você só teve prejuízo e aí você faz, não cair nenhuma obrigatoriedade, e aí não declara o prejuízo, ano que vem já era, perdeu, não pode compensar. Próximo mandamento é um mandamento novo, entrou recentemente aqui no papiro de mandamentos da Receita Federal. Se possuir trust offshore, precisa declarar. Se possuir investimentos no exterior, declararás. Declararás ou então no prejuízo ficarás. Outro mandamento novo é: se possuir criptoativos, identificarás. E se fizer movimentação de mais de 20 mil reais em ações em um único mês, mesmo que na soma do ano dê menos de 40 mil, se em um único mês fizer 20.500, declararás, né? Ou então punição receberás. Eu não estou citando aqui todas as possibilidades de obrigatoriedade, tá? Então, questões rurais, outras questões. Eu estou citando aqui só o mais comum e o que eu acho que mais condiz aqui com a situação do imigrante. E o último, mas não menos importante mandamento é: se cair em uma situação de obrigatoriedade, tudo declararás. Não vai escolher, tá? Um não é melhor do que o outro. Então, você caiu na obrigatoriedade do rendimento. Você teve rendimentos maiores do que 30.639. Você enviou para o Brasil 50 mil reais no ano de 2023, caiu nessa obrigatoriedade, mas você tem ações. Aí você pensa: eu só caí na obrigatoriedade do rendimento, vou só declarar o Carnê-Leão. Não, você precisa declarar as ações.
Se você teve venda de ações, precisa declarar no GCAP, porque não é rendimento, é ganho de capital. Venda de criptomoeda também é ganho de capital. Se você teve ganho de capital esse mês, você precisa declarar esse mês no GCAP. E paga o DARF no mês seguinte. Para quê? Para não pagar o DARF com multa e com juros no final do ano, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Agora vamos conhecer as punições no caso de não seguir os mandamentos do Imposto de Renda 2024. Movimentarás mais do que 30.639 no seu CPF no ano de 2023. Entretanto, seu CPF bloqueado serás. Ele não será bloqueado de imediato, tá? Você vai receber notificações. Só que quando a gente está no exterior, a gente está preocupado com tanta coisa, né? Vivendo outra vida, a gente não vai ficar entrando lá no gov.br, não vai ficar entrando no ECAC para poder ver se tem notificação da Receita Federal, né? Você quer iludir quem? Eu sei que você não faz isso, eu não faço isso, ninguém faz isso, gente. Quer dizer, eu faço, mas não é porque eu quero, né? Eu faço para poder resolver a situação de vocês, eu entro pelo meu gov.br para acessar o gov.br de vocês. Mas não é por minha vontade. Se fosse por mim, eu nem ia lembrar que a Receita Federal existe. Então, se você não está sempre verificando, se você tem alguma notificação da Receita Federal, não está sempre tendo esse cuidado, pode ser que você receba a notificação e aí o seu CPF será bloqueado. E qual é o imenso transtorno que o seu CPF bloqueado pode causar na sua vida? Você não pode mais enviar dinheiro para o Brasil, você não pode mais fazer movimentação financeira com o seu CPF. Tudo que envolva seu CPF está bloqueado, até você desbloquear. E Cíntia, como é que eu resolvo isso? Se você tiver com a pendência de CPF bloqueado por falta de declaração, você declara. Se você tiver com o CPF bloqueado por falta de declaração, mas não tiver o gov.br, não tiver outra forma de fazer a sua declaração, não tiver nem como consultar, aí, né, você vai ter que falar com a gente, ou então você vai ter que procurar um contador no Brasil, né, de sua confiança para poder resolver essa situação para você em loco, né? Já que você não tem o gov.br, você vai precisar enviar uma procuração para um contador no Brasil, para um advogado no Brasil, para um familiar no Brasil, alguém que possa ir lá na Receita Federal e resolver essa situação por você. Se você não tiver nenhum acesso, né, que dê a possibilidade de resolver essa situação à distância, é bastante complicado. A gente já teve alguns casos bem complicados aqui e não queira que isso aconteça com você, tá? Já somou lá no extrato, né, no papiro lá dos bancos, das corretoras, quanto foi que você teve de movimentação? Presta atenção. Segunda punição, entregarás a declaração fora do prazo, entretanto 20% de multa pagarás. Esse negócio desses R$165 de multa, gente, não é para você que tem imposto de renda a pagar, tá? Os R$165 de multa eu era isento, continuo isento, sempre fui isento, vou entregar minha declaração retroativa, vou entregar minha declaração atrasada, a Receita Federal não tem onde calcular o 20% de multa sobre o imposto. Então, sua multa é R$165, somente uma multa assim, de taxa por entrega em atraso, só. Serve tanto para a declaração normal, quanto para a declaração de saída definitiva, R$165. Agora, se você tinha um imposto a pagar, não interessa quanto seja, vai rolar uma multa ali em cima daquele imposto que você tem. Então, você já não vai pagar os 165. Então, é muita ilusão você achar que vai fazer R$100 mil de movimentação em ações, mesmo que você não ultrapasse os 40 mil em movimentação no ano, os 20 mil por mês, você tem aquele dinheiro todo ali, né? A Receita Federal tá vendo aquilo ali. Aí você vai, em um mês você faz 20.500 de movimentação em ações e não declara. Gente, o imposto vai ser calculado em cima de tudo. E a multa vai em cima do imposto. Então, esqueça esse negócio de R$165 para você que tem movimentação financeira, que envia dinheiro para o Brasil, que não declara o Carnê-Leão, que não declara o GCAP, enfim, essas coisas todas. Outra coisa, se não tiveres todas as informações para fazer a sua declaração de imposto de renda completa, entregarás e depois retificarás. Eu não estou conseguindo entrar em contato com o banco, tá faltando isso daqui para poder fazer a declaração, porque Cíntia disse que eu tenho que declarar tudo. Só que essa conta aqui está bloqueada, ou então qualquer questão que seja, não estou com essa informação específica, né? Não estou com informação do imóvel, não estou com alguma coisa está pendente. Entrega a declaração de imposto de renda. E depois, quando a informação chegar, você entrega uma retificadora, você retifica a sua declaração, não tem problema, eu já disse. A Receita Federal não se importa que você retifique, certo? Se for para consertar, se for para diminuir o trabalho deles, eles gostam. Então, entrega a sua declaração para poder não pagar multa de atraso, para poder entregar tudo certinho. E tá faltando somente uma informaçãozinha, pronto. A gente vai
e entrega essa declaração retroativa com essa informação que estava faltando. Não tem problema, não tem estresse. O que você não pode fazer é não declarar o seu imposto de renda. E eu não posso nem dizer, não, vamos deixar para a última hora, porque a gente já está na segunda quinzena de maio, a gente já está na última hora. Eu já entreguei a sua declaração, mas a minha eu não entreguei, porque eu também sou dessas que entregam na última semana. Essa é a hora de você pegar tudo, revisar tudo e entregar sua declaração ou entregar uma retificadora. Tá em tempo, tá tudo certo. O que você não pode fazer é não entregar, tá? Vão, espalhe a palavra, todo mundo tem que saber. Curta, comente, compartilha, ativa o sininho, tudo isso que todo mundo pede pra você. E fica aqui comigo, que aqui você fica sabendo de tudo. Até a próxima. Tchau!